disse: Tomai-o e distribui-o entre vós, pois vos digo que desde agora não beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da ceia tomou do mesmo modo o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que será derramado por vós. Lucas 22, 14-20. Estando eles comendo, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Mateus, XXVI, 26-29. Estando eles comendo, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Tomai-o, este é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças, e deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: Este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia, em que hei de beber de novo no reino de Deus. Marcos 14, 22-25, narram as escrituras que o profeta Ezequiel, arrebatado em espírito, de Babilônia, onde se achava cativo, foi em Jerusalém, e nesta cidade um anjo mostrou-lhe um santuário, que tinha a porta fechada, e disse-lhe que fora daquela porta assim fechada, assentar-se-ia o príncipe à mesa, para comer o pão na presença do Senhor. Ezequiel 44,1-3. Extraordinário transporte espírita. Belíssima visão profética. Maravilhosa comunicação premonitória, que se realizou à letra, algumas vintenas de anos depois. Arrebatado em espírito, com grande antecedência, viu o profeta Ezequiel a cena estupenda que se deveria desdobrar através dos tempos. Jesus, o príncipe da paz, sentado a uma mesa a partir o pão com seus discípulos, na cidade de Jerusalém, tal como relembramos neste escrito, pela leitura dos evangelhos. No santuário só podia ser repartido o pão da proposição, pelos sacerdotes, para Jesus, que tinha por missão infundir no espírito humano a nova lei do amor, do perdão e da adoração a Deus em espírito e verdade. O santuário fechou as portas. Era preciso que assim acontecesse para que a doutrina cristã sofresse a contingência das duras impugnações com que os reacionários de todos os tempos entravam. Todas as ideias novas, até a mais nobre e pura, a mais santa e verdadeira, com que Deus quis auxiliar seus filhos. Entretanto, o pão não ficou inteiro e repartiu-se com tanta fartura que até hoje, 20 séculos depois, podemos com ele saciar a nossa fome de entendimento. Milagre ainda maior do que aquele que multiplicou peixes e pães que saciaram 5.000 pessoas. Aqueles pães e peixes, embora matassem a fome de tanta gente e sobrassem ainda 12 cestos de sobras, não chegaram até nós, ao passo que este pão se reflete através das gerações e envolve nossa alma em fluidos benéficos, que verdadeiramente saciam o espírito. Respingando com minuciosa atenção os trechos evangélicos acima transcritos, vemo-los em íntima relação com os capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João, que recomendamos à atenção dos leitores. E assim chegamos à conclusão, pondo em concordância os 4 evangelhos, que o fim de Jesus, celebrando a ceia, não foi comer o pão, por isso diz o evangelista, tomando o pão partiu-o, deu aos discípulos e disse-lhes: Tomai e comei, este é o meu corpo, que vai ser dado por vós, e com o cálice cheio de vinho, ofereceu-lhes, dizendo: Bebei, este é o sangue do Novo Testamento que vai ser derramado em vosso benefício. Por esta passagem se vê claramente que Jesus não tratava do pão material nem do vinho de uva, mas da sua doutrina, que é o alimento do espírito, e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos,
para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível, imortal. As duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias, que dão ideia da letra e do espírito, assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Por isso o mestre acrescentou, quando os judeus se escandalizaram por haver ele dito que seus discípulos necessitavam comer a sua carne e beber o seu sangue, a carne para nada presta, o espírito é que vivifica, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Não é, pois, com o pão, nem com a hóstia, que devemos comungar, mas, sim, com a palavra do Cristo, com a sua doutrina. Diz Davi no Salmos 78, 24 e 26, profetizando sobre Jesus: o trigo do céu desceu à terra, e os anjos deram de comer aos homens. Duas coisas notamos nesta passagem: primeiro, o trigo é do céu; segundo, os anjos é que deram de comer aos homens. Ora, se o trigo é do céu, o pão não pode ser material, mas sim espiritual, e se os anjos é que deram de comer aos homens, está se cumprindo em nossos dias a palavra profética de Davi, porque a doutrina do Cristo está sendo oferecida em todos os pontos do globo, a todos os homens, pelos espíritos. Anjo quer dizer espírito mensageiro de Deus. E não são estes que vêm relembrar-nos a palavra divina e descerrar aos nossos olhos as portas da imortalidade. Jesus Cristo, encarnando a palavra de Deus, o Verbo, disse que ela é pão. Davi, profetizando sobre a distribuição do pão aos homens, afirmou que essa tarefa estava a cargo dos anjos. Eis o característico bem saliente da nossa doutrina, facsímile da pura doutrina de Jesus, ou seja, a mesma doutrina de Jesus, ser pão, e ser repartida por anjos. O pão da vida, que é o pão do céu, não pode mesmo ser ministrado por homens, tenham eles o título que tiverem, embora se revistam de todas as aparências sugestivas para atrair as almas. Continuemos, entretanto, a examinar se esta afirmação é ou não a verdade sagrada. Qual foi o primeiro pão espiritual que a Bíblia nos diz ter sido dado aos israelitas? Os 10 mandamentos, ou seja, o Decálogo, escritos nas tábuas da lei. Quem os escreveu? Moisés? Não. Diz o texto que Moisés subiu ao Sinai e Jeová, um dos espíritos guiais de Israel, foi quem os escreveu pela mediunidade de Moisés. Quem fez Davi e Isaías escrever? Quem fez mover os lábios de Malaquias, de Jeremias, de Ezequiel e Daniel? Não foram os anjos, os espíritos, segundo se lê nos próprios textos destes livros encerrados na Bíblia? Quem anunciou a Maria o nascimento do Messias, e, portanto, a materialização do Verbo de Deus? Não foi um espírito chamado Gabriel? Quem falou por Estevão e anunciou por Ágabo coisas que se iam realizar, e, de fato, se realizaram? Não foram os espíritos? Qual homem na terra se pode julgar com autoridade para falar das coisas do céu? O homem, um só. Jesus, porque nele havia encarnado o Verbo de Deus e ele era o pão, podia dar-se a si mesmo, a todos, mas desde que o mundo existe, não consta nas páginas da história que outro homem o igualasse. Os apóstolos. Poderia alguém dizer. Mas os apóstolos não foram apóstolos enquanto não receberam o Espírito no cenáculo. Todo o pão que eles distribuíram, durante sua estadia na terra, foi manipulado pelos anjos, pelos Espíritos de Deus, que depois da explosão de Pentecostes nunca os deixaram. Foi neste dia que eles receberam o batismo e foi nesse dia que ficaram batizados, porque estar batizado é estar envolto, é estar imerso nos fluidos vivificadores dos Espíritos Santos. E se assim não é, quais foram as obras que eles praticaram, qual doutrina pregaram antes de receberem o Espírito, no cenáculo? O homem que, num calmo momento de meditação, olhar para o passado, verá assombrado as transformações profundas, maravilhosas mesmo, operadas à sua atenção desprevenida. E se olhar para a vida do mundo, abismar-se-á ao ver como dia a dia, minuto por minuto, o tempo,
supremo iconoclasta, vem destruindo as mais basilares teorias, as mais incontroversas ideias, os mais sólidos monumentos, as mais inatacáveis fortalezas erguidas pela vontade humana. Mas a palavra de Jesus foi e será inatingível, a palavra de Jesus não passou, é permanente, eterna, imutável. Assim está escrito e assim se há de cumprir. Ela é indispensável à evolução da humanidade e há de realizar, sem dúvida alguma, a sua missão providencial, libertadora, reformando todas as instituições decrépitas e alimentando, como pão que é, todos os homens que, à procura de novos estádios de liberdade, buscarem o seu espírito vivificante. A lição da ceia e do lava-pés é a lição do amor, da humildade, para a aquisição das glórias vindouras. O precursor do cristianismo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos de idade avançada. Estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais na ordem da sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem chamarás João, e terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, já desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Perguntou Zacarias ao anjo: Como terei certeza disto? Porque eu sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Respondeu o anjo: Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a trazer-te estas boas novas, e tu ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, porque não deste crédito às minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. O povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se, enquanto ele se demorava no santuário. Quando ele saiu não lhes podia falar, e perceberam que tinha tido uma visão no santuário, e ele lhes fazia acenos e continuou mudo. Cumpridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Depois destes dias Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que ele pôs os olhos sobre mim, para acabar com o meu opróbrio entre os homens. Lucas, 5:25. Naqueles dias levantando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança deu saltos no ventre dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Como é que me vem visitar a mãe de meu Senhor? Lucas, 39:43. Chegando o tempo de dar à luz, Isabel teve um filho. Os seus vizinhos e parentes, sabendo da grande misericórdia que o Senhor manifestara para com ela, participaram do seu regozijo. No 8º dia vieram circuncidar o menino, e iam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Sua mãe, porém, disse: Não, mas será chamado João. Disseram-lhe: Ninguém há entre teus parentes que tenha este nome. E perguntavam por acenos ao pai, que nome queria que lhe pusessem. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se maravilharam. Imediatamente lhe foi aberta a boca e solta a língua, e começou a falar,
bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os vizinhos, e divulgou-se a notícia de todas essas coisas por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que dela souberam as guardavam no coração, dizendo, que virá a ser então este menino. Pois, na verdade a mão do Senhor era com ele. Lucas, 57 a 66, ora, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Lucas, 80, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilinia. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e todo monte e outeiro será arrasado, os caminhos tortos far-se-ão direitos, e os escabrosos, planos, e todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, então, as multidões que saíam a ser batizadas por ele, raça de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos do vosso arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós, temos como pai Abraão, porque vos declaro que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe o povo, que havemos então de fazer? Respondeu-lhes, aquele que tem 2 túnicas dê uma ao que não tem, e aquele que tem comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, Mestre, que havemos de fazer? Respondeu ele, não cobreis mais que aquilo que vos está prescrito. Perguntaram-lhe também uns soldados, e nós que havemos de fazer? Respondeu-lhes, a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Lucas, 1 a 14, assim, pois, com muitas exortações, anunciava o evangelho ao povo, mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos, a de fazer encerrar a João no cárcere. Lucas, 18 a 20, o rei, embora entristecido, contudo por causa dos seus juramentos e também dos convivas, mandou dar-lhe, e ordenou que degolassem a João no cárcere. E foi trazida a sua cabeça num prato, e dada à moça, e ela levou-a à sua mãe. Mateus, 14, 9 a 11, enquanto desciam o monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Perguntarão-lhe os discípulos, por que dizem então os escribas que Elias deve vir primeiro? Respondeu ele, na verdade Elias há de vir e restaurará todas as coisas, declaravas, porém, que Elias já veio, e não o conheceram, antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Mateus, 17, 9 a 13. Era chegado o tempo de o mundo receber o complemento da revelação do Sinai e o Cristo de Deus se aprestava para descer das regiões luminosas aos antros do mundo físico. Uma falange inumerável de espíritos preparou-se para auxiliar o Mestre na sua tarefa missionária. Uns teriam de preceder à sua vinda, outros, acompanhá-lo na sua missão, outros, afinal, viriam secundar-lhe os esforços, em espírito, na nossa atmosfera terrestre, auxiliando da melhor maneira que por Deus lhes fosse permitido. As Escrituras dizem que, pela boca do profeta Malaquias, havia sido dado o anúncio da nova encarnação de Elias, que fora, de fato, também o maior dos profetas da antiga dispensação. Vinha ele, como anjo mensageiro, diante da face do Senhor, para anunciá-lo aos povos,
pois tão ilustre pessoa necessitava, à sua chegada, que algumas luzes estivessem acesas, para iluminarem a incomparável figura que vinha representar, no mundo, o Verbo divino. Chegado o tempo da recepção do Espírito que fora Elias, e que deveria ser João Batista, um espírito mensageiro do alto, e conhecido na terra pelo nome de Gabriel, dirige-se a uma família da Judéia, cujos chefes idosos e sem filhos, tinham por nome Zacarias e Isabel, e lhes anuncia a encarnação desse filho, que era o profeta Elias, quem dariam todos os cuidados paternais. A mensagem do Espírito não foi aceita por Zacarias, necessitando o Espírito revelador tornar, ao que deveria ser o pai da criança, mudo durante todo o tempo da gravidez de sua esposa, como prova do aviso que lhe fora dado. E assim aconteceu, tendo sido dado pelo Espírito até o próprio nome do infante, que deveria chamar-se João, que quer dizer o enviado. Como se nota nos evangelhos, o nascimento de João Batista veio precedido de augúrios e de promessas espirituais para aqueles que buscavam o reino de Deus. Durante o tempo de gravidez da esposa de Zacarias, colóquios espirituais, arroubos daima, êxtase se verificaram no lar daqueles que veria muito breve o aparecimento do grande missionário, que seria a voz clamando no deserto das consciências. Por ocasião da visita de Maria, mãe de Jesus, à sua prima Isabel, o Espírito saudou Maria, como se depreende da narrativa, e esta, também envolta nos fluidos dos divinos mensageiros, pronunciou a inspirada prece que hoje corre mundo com o título Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Afinal, chegado o tempo determinado, Isabel teve um filho e só então soltou-se a língua de Zacarias, cujas primeiras palavras foram para lembrar o nome de João, que o Espírito havia posto naquele que seria seu filho carnal. Estas manifestações foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia, e as populações se quedavam apreensivas, porque diziam, a mão do Senhor está com este menino. Zacarias, tomado pelo Espírito, falou acerca do futuro de seu filho, e da missão que ele vinha desempenhar no mundo. O escopo do Evangelho é anunciar a todos o caminho da salvação, e indicar os meios para se encontrar o mesmo. Esse livro não foi escrito para narrar genealogias, nem publicar biografias, que pouco aproveitariam ao progresso da humanidade e ao realce da religião. É esse, sem dúvida, o motivo pelo qual o evangelista cala sobre a vida do Batista, até o dia da sua manifestação a Israel, ou seja, o dia em que o precursor saiu abertamente ao mundo para o exercício da sua nobre tarefa. O texto do evangelista limita-se a estas palavras: o menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos, até o dia da sua manifestação a Israel. Que teria feito ele no decorrer desse tempo? O evangelista não o diz, mas é muito fácil prever-se. Fazia provavelmente o que faz toda a gente pobre, todos os que não são acariciados pela fortuna do mundo: trabalhava, lutava, esforçava-se para a manutenção da existência material. Passai em revista a vida de todos os grandes homens que nos legaram centelhas de verdades imperecíveis, de todos os próceres do pensamento, de todos os gênios que vieram trazer-nos o progresso material, moral e espiritual, e vereis que desde a infância até a velhice, eles se têm manifestado ao mundo como máquinas que trabalham incessantemente, vivendo mais para os outros que para si próprios. Assim deveria acontecer a João Batista, operário do trabalho espiritual, já exercitado nas lides da vida corpórea. Aquele que vinha anunciar a vinda do Messias e aparelhar o seu caminho, não podia deixar de cumprir os preceitos que nos mandam trabalhar para viver. João Batista não podia ter passado uma vida de ócio, embrenhado desde a infância nos desertos, para fugir aos deveres materiais impostos a todas as criaturas. E quando o Evangelho diz que o Batista habitava os desertos, dá a entender o menosprezo que seus contemporâneos faziam daquelas individualidades, que, por não se trajarem de finas roupas e não habitarem palácios, deixavam de merecer a atenção dos seus concidadãos e com especialidade a dos grandes da sua época. É possível que, antes de iniciar a sua missão, como era costume dos antigos profetas,
João se retirasse para o deserto a fim de preparar-se, pelo jejum e oração, para o desempenho dos seus deveres sagrados. E foi esta certamente a explicação que Jesus quis dar e deu veladamente aos que procuravam a João, aos que, nas cercanias da cidade de Naim, desejavam ver a João, o que saíste a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou um homem vestido de roupas finas? Mas os que se vestem ricamente e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Nessa mesma ocasião o Divino Mestre, dando a conhecer a todos o grande Espírito que o precedera, como revelador da sua vinda, disse: João é um profeta, muito mais que profeta, porque é da sua pessoa que está escrito: Eis, aí envio ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho. Mas, afinal, chegamos à fase luminosa da vida do mensageiro do alto, em que a sua luz brilha como um relâmpago, e a sua voz ecoa como um trovão. Foi no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que circulou pela Palestina o boato do aparecimento de um profeta que agitava as massas populares em torno de sua respeitável figura, e nas margens do Jordão, por onde passava, as multidões afluíam para ouvirem-no. Uns deles se acercavam seguindo seus passos redentores, outros, ávidos de manifestações físicas e sinais exteriores, pediam-lhe o batismo d'água, julgando, sem dúvida, que a perfeição e a pureza podem viver no corpo quando o espírito está sujo. A uns e outros João atendia dando a cada um o de que cada um precisava para expiação das faltas e redenção de espírito. Gênio franco, leal, sincero, intemerato, austero, o Batista, cuja missão principal era preparar almas para o Senhor, aparelhar veredas por onde Jesus pudesse passar, aterrar vales, arrasar montes e outeiros, aplainar estradas escabrosas, destruir as tortuosidades para que as estradas se tornassem direitas, trazia ele um arsenal de instrumentos para cortar árvores seculares, abater matas que ensombravam as consciências, arrancar raízes de nefastas plantas que prejudicavam a seara, para que a semente do Evangelho, que ia ser semeada, produzisse o fruto necessário. E, assim, é que profligou o orgulho de classe e de família, combateu com grande tenacidade os vicias, atacou com admirável energia as paixões, despertou nas almas o desejo do arrependimento por meio das boas obras que deveriam praticar, profligou, enfim, a vaidade humana, fazendo ver que Deus poderia suscitar até das próprias pedras filhos a Abraão, e afirmou que a salvação para o reino de Cristo não consistia senão no desinteresse, no desapego aos bens terrenos, na severidade de costumes, na limpidez do caráter, no cumprimento do dever. Aos que lhe perguntavam, o que havemos de fazer para estarmos com o Cristo, respondia: aquele que tem 2 túnicas dê uma a quem não tem, o que tem comida, faça o mesmo. A uns publicanos que dele se aproximaram solicitando-lhe o batismo, respondeu: não cobreis mais do que aquilo que está prescrito. A uns soldados que foram ter a ele, disse: a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Não pararam aí as instruções que o mensageiro de Deus nos legou para que nos aproximemos do Cristo. Salientando muito bem a sua tarefa, deixando bem claro o papel que ele representava em face da espiritualização das almas, nunca quis assumir a missão que só a Jesus estava afeta. É assim que dizia franca e peremptoriamente: de nada valer o seu batismo de água, pois o que viria depois dele teria de batizar com o Espírito Santo e fogo. Só a Jesus devia ser dada a glória por todos os séculos. Mas essas palavras não agradaram às almas afeitas às coisas materiais, os espíritos contumazes se revoltaram contra a nova doutrina, o sacerdócio tecia, em segredo, maquinações maléficas contra o enviado, o tetrarca da Galileia, ferido em seu amor próprio pela revelação, por parte do profeta, de desonestidades que praticara. Herodias, sua cunhada, cercada de uma corte enorme de aduladores, deliberaram, como o meio mais eficaz, prender o profeta da revelação cristã, dando-lhe, por fim, a morte afrontosa da decapitação.
E assim foi, cingindo a coroa do martírio, tecida pelos grandes da sua época, desapareceu do cenário do mundo, alçando-se aos altos empíreos das glórias imortais, aquele grande espírito, sábio, generoso e santo, que dedicou sua existência terrestre a serviço de muitos homens que, após a sua vinda, têm bebido, nos seus ensinamentos, o elixir restaurador que nos dá vida, para caminharmos em busca do Cristo Jesus. Tal é, num ligeiro esboço biográfico, a história do grande missionário que chamamos o precursor do cristianismo, ou o Batista da revelação cristã. Maria de Magdala. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. E entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora, e esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com o perfume e, pondo-se-lhe aos pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, dizia consigo, se este homem fosse profeta, saberia quem é que o toca e que sorte de mulher é, pois é uma pecadora. Então Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E virando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas estamos regou com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela porém, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmos, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7, 36 a 50. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou-se a ele uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um precioso perfume, e lhe derramou sobre a cabeça, quando ele estava à mesa. Vendo isto, os seus discípulos indignaram-se e disseram, para que este desperdício? Pois o perfume podia ser vendido por muito dinheiro e ser este dado aos pobres. Mas Jesus percebendo isto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Pois ela me fez uma boa obra. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, porque derramando ela este perfume sobre o meu corpo, fê-lo para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado para a memória sua, o que ela fez. Mateus, XXVI, 6 a 13, quando iam de caminho, entrou ele em uma aldeia, e uma mulher chamada Marta hospedou-o. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e chegando-se disse, Senhor, a ti não se te dá que minha irmã me tenha deixado só a servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou antes uma só, porque Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Lucas, x. 38 a 42, logo depois andava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e iam com ele os 12 e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Lucas 8, 1 a 3,
Era o dia da Parasceve, e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com ele, seguindo a José, viram o túmulo e como o corpo de Jesus fora posto nele, voltando depois, prepararam aromas e bálsamos, Parasceve, a sexta-feira, entre os judeus, dia em que eles se preparavam para celebrar o sábado. Na liturgia católica e a sexta-feira santa. Lucas, 23, 54 a 56, Maria, porém, estava junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos com vestes brancas, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Respondeu ela: Porque tiraram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, virou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas sem saber que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe: Mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi contar aos discípulos: Vi o Senhor, e ele disse-me estas coisas. João, 20, 11 a 18, Maria Madalena é a mulher de quem Jesus expeliu 7 espíritos maus. Cheia de gratidão pela graça que obtivera, vai à casa de Simão, sabendo que Jesus lá estava, sem se preocupar com a dignidade do fariseu, sem temer escândalos nem preconceitos, lança-se aos pés do divino mestre e lhe oferece tudo o que tem: perfume, lágrimas, coração e espírito. A extraordinária mulher não abandona mais o seu Salvador, segue-o por toda parte acompanhada daquele préstito de mulheres que, como ela, haviam recebido graças e espalhavam sobre os passos do extraordinário Messias o eterno perfume das suas esperanças. Lição profunda que precisa tornar-se conhecida para proveito de todos. Não é só pela inteligência que o homem se eleva a Deus, mas também pelo coração, pelo sentimento. O sentimento é a alma da virtude, é o motor das grandes ações. É o sentimento que transforma e modela a alma, é ainda o sentimento que exprime todos os afetos puros, todas as gratidões imorredouras. Tanto na mulher como no homem, o sentimento é a cor da vibrátil das grandes emoções. Platão, impulsionado pela palavra de Sócrates, põe de lado tudo o que é do mundo e com seu mestre vai cultivar a beleza e a bondade, que sintetizam a sabedoria universal. Madalena, arrebatada pelo amor de Jesus, renuncia aos gozos da terra e segue os passos do Galileu humilde, em sua alta missão de regeneração e redenção. A palavra do moço da Galileia, repassada de doçura, cheia de mansidão, a arrebata, e, com ele, inicia sua tarefa de caridade e de amor. A doutrina judaica, cheia de preconceito para com as mulheres, foi esmagada pelo brado do amor divino, pelo Verbo poderoso de Deus. Libertador da mulher, o Cristo outorgou-lhe a missão de amar e profetizar, revestiu-a das faculdades preciosas do Espírito para a realização do divino desiderato de unir ambos os mundos, ambas as humanidades, a humanidade que se arrasta na terra, e a humanidade que flutua nos céus. A história de Maria de Magdala é a história da reabilitação da mulher, para o cumprimento de seus deveres cristãos. Jesus não faz seleção de sexo em seus trabalhos missionários. Ao contrário, acerca-se das mulheres, que, mesmo sem que ele falasse, pressentiam, naquela eminente figura, o Messias prometido. A intuição lhes dizia, no fundo da alma, que elas estavam diante do Filho de Deus. Não era preciso que Jesus lhes demonstrasse sua individualidade, que fizesse milagres e prodígios para que crescem, elas adivinhavam. E é sem dúvida por esse motivo que o Mestre, na folga de seus trabalhos missionários, tinha prazer em descansar e à aldeia de Betânia, onde, com especialidade, se hospedava em casa de Marta, Maria e Lázaro. Era ali que ele se abria em suas consolações mais doces e que, em amenas palestras,
falava da vida de além-túmulo, cujos ensinos não ousava ainda confiar a seus discípulos. Nos tempos primitivos havia um grande desprezo pela mulher. A mulher era um ser secundário, sem primazia intelectual. Entretanto, não podiam deixar de reconhecer na mulher um instrumento suscetível às manifestações psíquicas. Quer da manifestação dos fenômenos de animismo, quer dos fenômenos propriamente espíritas, o sexo feminino sobrepuja o chamado sexo forte, é mais passível, mais dócil, mais dotado de sensibilidade, e, pois, de mediunidade. Segundo afirmam diversos observadores, dentre estes pitrés, 1/3 das mulheres é dotado de mediunidade, ao passo que no sexo masculino só 1/5 de homens possui essa faculdade. Não obstante, cumpre observar que a mediunidade existe em estado na quase totalidade das criaturas humanas, de ambos os sexos. Em 360 pessoas magnetizadas por Bertillon, 265 eram mulheres, 50 homens, e 45 meninos. De um estudo feito em 17.000 indivíduos, a mulher representa percentagem mediúnica de 12%, ao passo que o homem não excede a 7%, quase a metade. Que quer dizer esta estatística, senão que as mulheres são mais suscetíveis às coisas divinas que os homens. Os sacerdotes das antigas religiões, que eram profundos no estudo da alma, compreendiam muito bem o poder da mulher como intermediária entre o mundo visível e o invisível. E tanto isso é verdade que a mulher era escolhida para todos os fins de mediunidade. O oráculo de Delfos, tão famoso na história, era dirigido por sacerdotes, por homens, mas o exercício do mediunismo estava afeto às mulheres. Entre os judeus, segundo refere o Velho Testamento, as mulheres mantinham relações com os espíritos. Maria, irmã de Moisés, era profetisa, assim como Débora e Holda. No Endor, o espírito de Samuel é evocado por uma mulher. Vemos em o Novo Testamento que a profecia era exercida por mulheres, de preferência homens. O apóstolo Paulo chega a desligar e adormecer a mediunidade de uma moça, que disso tirava proventos para seus senhores. Na Galiléia e na Betânia, as mulheres mereciam mais confiança para a profecia do que os homens. Por fim, os sacerdotes deliberaram destituir a mulher, privando-a das suas funções proféticas. É possível que daí se originasse o vestuário e a raspagem do rosto dos padres. O grande criminalista, Cesar Lombroso, dedica um capítulo do seu livro Espiritismo e Hipnotismo a este fato, em verdade digno de exame. Porque o padre usa batina. Porque o padre não usa barba e bigode. Mas não entremos nessas indagações, continuemos com nosso tema, que é a libertação da mulher das peias materiais. Maria, de Betânia, é uma figura saliente no Evangelho. Seu amor acendrado por Jesus faz dela a verdadeira mulher espiritual. Muitos escritores sacros exaltam o nome de Maria Madalena, e a própria Igreja chegou a santificá-la. São Modesto, grande prelado, diz que Madalena era a cabeça e diretora das pessoas de seu sexo, que iam após Jesus Cristo. No começo do século VIII, as igrejas do Oriente e do Ocidente estabeleceram o culto a Madalena. Os religiosos gregos tributavam-lhe culto e a consideravam igual aos apóstolos. De fato, a simpática figura, a quem dedicamos uma página do nosso livro, é digna da mais expressiva consideração e do mais acrisolado amor. Se estudarmos a vida de Maria Madalena, veremos a extrema dedicação que ela votava a Jesus. O amor gentílico foi substituído, naquela criatura, pelo amor divino, e, por toda parte, ela segue, com rara abnegação, o seu Salvador. Em todos os passos dolorosos da vida do Redentor, aparece Maria como símbolo, a personificação da mulher espírita. Arrastado ao Calvário, Maria acompanha a Jesus, pregado este na cruz infamante, ela não o abandona, ajoelhada, de cabelos em desalinho, participa da agonia. Jesus expira, lançam seu corpo num sepulcro, ela afasta-se, porque, a isso é constrangida por soldados pretorianos, mas não se contém, enquanto uns fogem atemorizados e outros se escondem e temem,
Ela, a mulher extraordinária, não pensa em si mesma, não cogita dos males que lhe poderiam advir, mas prepara bálsamos perfumados e volta ao sepulcro para dar o seu testemunho de amor sincero àquele que lhe dera a vida da alma, deixando ver que, nem mesmo a morte tem poder para extinguir do seu espírito os sinceros afetos que devota a seu mestre. E foi então que, caminhando de um lado para outro, no paroxismo de sua dor, Maria é mais uma vez agraciada com a visão do seu Senhor, que, em voz maviosa chama-a pelo seu próprio nome, Maria. Louca de júbilo, precipita-se aos pés de Jesus Espírito, e ele pede-lhe evitar o contato, porque não havia ainda dado conta ao Pai Celestial da sua tarefa. Logo após, estando ela com outras santas mulheres, Jesus lhes aparece e dá-lhes a recomendação: ide e dizei a meus irmãos que partam para a Galileia, porque será lá que eles me verão. E na mesma tarde a mensagem tem o seu cumprimento, estando os 11 reunidos, com as portas fechadas, viram Jesus entrar. Ele tomou o seu lugar entre eles, falou-lhes com doçura, increpando-os pela sua incredulidade, depois lhes disse: ide para Jerusalém, e não vos retireis de lá até que se cumpram os dias em que haveis de receber o Espírito, para depois sairdes por toda parte a pregar o Evangelho. Enfim, Madalena é o espelho no qual as mulheres cristãs devem mirar-se para serem felizes não só nesta vida como também na outra. O Espiritismo, salientando o papel que Madalena desempenhou no cristianismo, vem concorrer para a libertação da mulher do fardo do mundo e do jugo das religiões sacerdotais. Vem garantir-lhe o direito do estudo, do livre exame e até do apostolado. É no trabalho espírita, porque não lhe faltam dons, que a mulher pode progredir com maior facilidade, é pelo estudo e pela instrução que ela se libertará do preconceito e das modas nefastas que a deprimem, tornando-a fator da concupiscência e da sensualidade. O mundo se transforma, a mulher precisa renovar-se no espírito do Cristo. Dotada de sensibilidade e receptividade para as revelações do além, ela deve tornar-se dócil, estudar, instruir-se, para libertar-se do jugo da Igreja, e, consciente de seus deveres e de seus dons, auxiliar a obra de espiritualização, sob o influxo do Espírito da Verdade, encarregado de realizar, na terra, o reino de Deus. Monogenia diabólica. Estava Jesus expelindo um demônio, e era este mudo, e tendo saído o demônio, falou mudo, e maravilhou-se a multidão, mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele espelha os demônios. Outros, para o experimentarem, pediam um sinal no céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será desolado, e cairá uma casa sobre outra. Também se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebu. Se expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expelem os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros, mas quando sobrevier outro mais valente e o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11. 14 a 23, as doutrinas romana e protestante, não há negar, constituem edição aumentada e ilustrada da religião judaica. Seus pontos de contato são tão frisantes, mormente no que se refere à romana, seus sistemas tão salientes, que pode-se afirmar sem medo de errar, são elas um prolongamento do judaísmo. A construção filosófica que serve de base à doutrina judaica pouco difere da que orienta os asseclas do romanismo e do protestantismo. O espírito de orgulho não se salienta mais naquela do que nestes, as estultas pretensões de posse da verdade absoluta, mantidas pelos sacerdotes judeus, caracteriza hoje os padres e pastores, a ambição do poder, que forçava o sacerdócio hebreu a adorar a César, verifica-se nos sacerdotes de Roma, que se aliam e dão a sua sanção moral aos governos pouco dignos, aos grandes, embora sejam estes ladravazes e corruptos.
A moeda de César, com que o fariseu tentou a Jesus, predomina no clero de Roma. O egoísmo de seita não se traduz mais à letra do judaísmo que à letra e ao espírito do catolicismo. Se o romanismo não tivesse aperfeiçoado as exterioridades e os ritos do seu culto, sua doutrina seria o facsímile daquela que condenou Jesus como um ser desequilibrado e demoníaco. Outra coisa digna de nota no romanismo, e no que sobrepuja o judaísmo, são as pompas e o fausto de que se reveste. Nunca se viu, em todas as épocas, sacerdócio mais amigo de grandezas, de ouro, de pedrarias, de púrpura, de brocado, de lentejoulas, de dourados, de prateados, de diamantes, de safiras, de esmeraldas, de topázios, de rubis, e coroas, de diademas, de ornatos, de palácios, de palacetes, de monumentos luxuosamente ornamentados, como aqueles em que ministram os sacerdotes da religião de Roma. As pompas, as cerimônias, as solenidades, as festas e festanças, os festins e festividades com que o romanismo agita povos, cidades, vilas e aldeias, ultrapassam todas as cerimônias e pompas do judaísmo, tão condenadas pelo Cristo, ultrapassam mesmo, duro é dizê-lo, mas ninguém o pode contestar, as festas do boi Apis dos egípcios, as bacanais gregas, as saturnais romanas, as festas de Cibelia dos doidos da Idade Média. Se por outro lado passarmos em revista o dogmatismo feroz com que o judaísmo mantinha escravizado o povo inteiro, não deixaremos de verificar que, na sinagoga, ainda havia um raio de tolerância que permitia o confronto das escrituras, ao passo que na igreja nada mais se ouve que o duro e monótono ritual, que não afeta a inteligência nem toca o sentimento. Satanás e inferno eterno, figuras salientes do judaísmo, ajustaram-se perfeitamente ao romanismo e protestantismo, estendendo ainda mais a sua ação. As preces pagãs, condenadas nos evangelhos, constituem fonte de renda para a igreja, e os sacramentos, habilmente revistos, foram revestidos de pompas que proporcionaram propinas vantajosas às finanças religiosas de Roma. O Hades dos gregos e a Geena dos judeus foram transformados em inferno, purgatório, limbo, e o reino dos céus, que o Mestre disse achar-se em nós, foi deslocado para além do firmamento, e só tem direito à entrada aqueles que levarem ingresso do representante de São Pedro. O Código Penal e o Código Civil do judaísmo também passaram por uma inteligente revisão, sendo-lhes acrescentados direitos e ordenações atenuantes e parágrafos agravantes. As indulgências, as promessas, os óbolos não foram esquecidos para consubstanciar a vida do romanismo e fortificar o seu poder. É quase que absoluta a paridade existente entre o romanismo e o judaísmo. O catolicismo é, pois, uma ramificação, ou seja, um complemento ilustrado do farisaísmo, e por constituição monogênica, após sucessivos crescimentos, se apresenta tal como o ser que lhe deu origem, com a simples diferença do progresso realizado devido às influências do meio e do tempo. Seus pontos de contato são tão frisantes, seus sistemas tão salientes, suas práticas tão semelhantes, que não é para admirar tenha o catolicismo repelido o espiritismo, pelo mesmo motivo pelo qual o judaísmo repeliu o cristianismo, e, usando até, na impugnação, a mesma proposição atirada à face do Cristo Jesus, é por Beelzebul que ele espelha os demônios. Mas é chegado o tempo de brilhar a luz, e assim como desapareceram da terra o iguanodonte, e o megalossáuro, o catolicismo, como o judaísmo, semelhante a múmias que relembram um passado de ignorância e de atraso, servirão como padrões a lembrar essas gerações incultas, amortalhadas na noite dos tempos. Quanto a Satanás e Beelzebul, pedimos ao leitor consulte nosso livro Diabo e a Igreja em Face do Cristianismo. Explosão de mediunidade. Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros, mas quando sobrevier outro mais valente do que lhe o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em que confiava e repartirá os seus despojos. Lucas 11, 22, parece-nos chegado o tempo de o Espiritismo reivindicar os seus direitos, alienados pelas seitas parasitárias,
que tem mantido a ignorância das massas e entravado o progresso da humanidade. Cremos que essa manifestação, mesmo em seus primórdios, será um grande acontecimento do século, assinalando uma nova etapa de progresso espiritual para os povos e as nações. A explosão da mediunidade assinalada nas Escrituras, como grande fator das manifestações espíritas não só entre crentes mas entre descrentes, não deixará de realizar-se, e o tempo vem próximo em que os religiosos de todas as religiões, católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, ocultistas ou teosofistas, até mesmo judeus intransigentes, ver-se-ão forçados a procurar a verdade, que se lhes descortinará inteira. Enquanto o homem valente, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros, mas quando sobrevém outro mais valente do que lhe o vence, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Esta doutrina, em seu cumprimento, realizará, sem dúvida, o mais alto desiderato espírita, solucionando a questão religiosa obscurecida pelos mercadores da fé e pelo menosprezo das gentes para com as coisas espirituais. A mediunidade, que existe em estado latente em quase todas as criaturas humanas, terá a sua manifestação espontânea, e então, sobrevindo uma nova luz, luz que tem sido vedada pela classe sacerdotal, a sociedade desenvolver-se-á pelos sentimentos afetivos e fraternais de auxílio recíproco, que a comunicação do espírito lhe facultará. O momento atual denuncia uma ação decisiva do alto para resolver o problema, não dizemos da unificação das crenças, mas da unificação dos crentes sob as sólidas bases da verdadeira fraternidade. Falamos desiludidos da unificação das crenças, pois é impossível que os guardas fiéis da fé avoenga, presos como estão aos interesses do mundo, possam render-se mesmo à evidência da palavra viva. A resolução desse problema vital não está afeta ao homem, é obra do céu, e o céu em todos os momentos difíceis da humanidade tem feito sentir a sua ação, por vezes de modo violento, o que não é dado ao homem prever. Não há dúvida de que atravessamos um momento crítico. Em seu sermão profético, Jesus, após ter assinalado os pródromos da grande tribulação que precederia a sua vinda, lembra, com a parábola da figueira, o advento do reinado de Deus, que virá substituir o reinado sacerdotal, transformando por completo a face moral e espiritual do planeta. A explosão da mediunidade, cujos elementos já se fazem notar em todos os lares, e ainda mais dentro das igrejas, repetimos, vai ser o acontecimento sensacional do século. A profecia de Joel, repetida por Pedro no cenáculo de Jerusalém, verá sua ampla realização, pois, diz o Senhor, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Salvação pela fé. E disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro, arranca-te e transplanta-te ao mar, e ele vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando o gado, quando ele voltar do campo lhe dirá, vem já sentar-te à mesa, e que antes não lhe dirá, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura, agradecerá o servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Lucas 17, 5-9. A fé é o maior tesouro da alma. A fé é o grande ascensor, é a luz que ilumina os nossos destinos, enriquece a nossa inteligência e exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição, é a insígnia do poder. Por isso disse Jesus a seus discípulos, se tivesseis fé do tamanho de uma semente de mostarda, diríeis a este sicômoro, transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. A fé transplanta sicômoros e transporta montanhas. A fé é um cabedal que valoriza a alma, como o ouro segundo o mundo, valoriza o homem. Na esfera material o homem vale pelo que tem. Na esfera espiritual cada um vale pela fé que possui. Assim como acontece no mundo material, acontece no mundo moral e psíquico. No mundo terreno aparecem os haveres terrenos, no mundo dos espíritos,
os haveres intelectuais e espirituais. Para se possuir legalmente haveres da terra, é indispensável o trabalho, o raciocínio, o esforço. Para se adquirir a verdadeira fé, haver maior que todos os haveres da terra, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo, o esforço. A prosperidade